Olá, meu nome é Gustavo Merendi, juntamente com o Thiago Galante, faço parte do grupo 22 do curso de Arquitetura de Sistemas .NET da FIAP. Nesse vídeo eu vou detalhar a solução criada para atender aos requisitos do Tech Challenge 4. O objetivo do Tech Challenge é refatorar a aplicação que nós criamos em cloud de microserviços orientadas a eventos do FIAP Cloud Games, que foi desenvolvido na fase 3, para que ele atinja um nível profissional e suporte um crescimento global. Nessa fase, cada microserviço possui o seu próprio repositório Git, o que garante a autonomia do código e ciclo de vida. Para garantir que esses serviços sejam resilientes e escaláveis, eles estão containerizados com Docker e a implantação no cloud é no ambiente Kubernetes, no EKS da Amazon. Adotamos também soluções serverless como as funções Lambda para ampliar assim a eficiência operacional. Utilizamos o GitHub Actions para automatizar o ciclo de vida da aplicação. Assim, quando algum código é modificado, nós já testamos esse código e ele é descarregado no ECR. Implementamos o DynamoDB para lidar com o auditoreio da aplicação, que é uma base de dados NoSQL. Também foi implementado o Elastic Cache com o Redis para diminuir a latência e carga dos bancos de dados. E integramos o Elasticsearch para buscas rápidas e tolerantes a erros. Então, para esse projeto, nós utilizamos o AWS da Amazon como cloud. Então, temos aqui o EKS da Amazon, onde nós temos o cluster Kubernetes. Dentro desse cluster, nós temos os seguintes pods, cada um com um container. Então, nós temos um para o Payments API, um para o Users API, um para o Catalog API e outro para o Elasticsearch. Utilizamos o ECR da Amazon como repositório de imagens. Então, aqui nós temos as imagens dos 3 microserviços, Users, Catalog e Payments. Também utilizamos o serviço RDS como base de dados relacional para os 3 microserviços. Então, nós temos apenas uma instância do RDS, porém, cada microserviço tem sua base de dados. Utilizamos o DynamoDB como a base de dados NoSQL para audit log da nossa aplicação. Também utilizamos o Elastic Cache com Redis para que nossa aplicação tenha um cache e assim responda mais rápido às requisições. A parte de notificações foi mantida, então quando um usuário novo é criado ou quando um jogo é comprado, é enviado para uma fila SQS que possui um Lambda Trigger que ativa uma Lambda Function, enviando assim um e-mail através do serviço SNS, que envia o e-mail através do Mailtrap e redireciona esse e-mail para os usuários finais. Para todos os microserviços, nós usamos o Application Load Balancer para expor essa aplicação para a internet. O Elasticsearch fica como cluster IP somente interno à nossa aplicação. Agora eu vou demonstrar no cloud os nossos serviços configurados. Aqui temos o EKS, o Elastic Kubernetes Services. Criamos um cluster, FCG Cluster. Dentro desse cluster, nós temos os pods aqui. Então, aqui temos um Catalog API, Elasticsearch, Payments API e Users API. Utilizamos os serviços como o Application Load Balancer. Então, vocês podem ver aqui, Users API, Load Balancer, Catalog API, Load Balancer, Payments API, Load Balancer, e o Elasticsearch Cluster IP. Também utilizamos os Config Maps e Secrets. Então, na nossa aplicação não existe nenhum dado sensível no repositório. Os dados estão todos aqui nos Secrets.
Então, se analisarmos aqui o projeto, por exemplo, o UsersDB, nós podemos ver aqui, nós temos o config map, que não são dados sensíveis, mas se a gente acessar, por exemplo, o credentials, nós vamos ver um arquivo limpo, porque esses dados são injetados via GitHub Actions. Então, secrets, mesma coisa. O arquivo serve como um template, mas os valores são injetados no GitHub Action. Service Account, aqui tem um Service Account não válido. Aqui o Service, Load Balancer, como a gente já viu. E o próprio Users aqui. Também aqui com uma imagem não válida, porque ela vai ser injetada automaticamente com a revisão gerada no GitHub Actions. Acessando aqui o GitHub do Users API, nós conseguimos vir aqui em Settings e verificar nos Secrets and Variables que aqui estão todos os secrets injetados pelo GitHub Action. Então, no arquivo YAML do Action, nós injetamos esses secrets aqui. Dessa forma, nós não temos nenhuma informação sensível dentro do nosso repositório. Aqui no Workflow, além de buildar o nosso projeto, ele também executa os testes unitários, nessa parte aqui. Os testes unitários estão nessa pastinha aqui. Cria a imagem Docker e dá um push para o ECR. Logo depois a gente faz o deployment dessa aplicação. Isso aqui é um rolling update. Ele dá deploy enquanto está funcionando e não vai parar a aplicação. Então nós vamos fazer isso agora em tempo real. Vou deixar aqui as duas telas abertas. Deixa eu jogar para cá. Esse aqui é o nosso serviço no cloud. Ele já está rodando. Eu vou mudar alguma coisa simples aqui, por exemplo, essa descrição aqui. Essa API gerencia usuários e autenticação. Aqui no ECR, nós podemos ver as nossas imagens. A última aqui, criada 16 de maio, 16h24. Então agora nós vamos fazer uma mudança para criar uma nova imagem. Eu vou editar aqui, escrever teste deployment. Salvei. Vou dar commit neste branch aqui. Esse é o nosso branch modificado. Vou criar um novo pull request. Create pull request e merge pull request. Assim que eu dou o merge, ele começa esse processo do workflow. Então ele vai testar, vai buildar e vai descarregar no SR. Enquanto isso, a gente consegue usar a aplicação aqui normalmente, ela não sai do ar. Então, ele está executando os testes aqui, a gente pode ver, por exemplo, teve 83 testes que passaram. Agora ele vai criar uma imagem nova. E enquanto isso, eu estou usando minha aplicação. Então, consigo vir aqui, logar. Veio o token, tudo funcionando normalmente.
Então aqui já acabou a imagem, está criando agora o deployment. Então, se a gente vier aqui, ele faz todo esse processo sem parar nada na aplicação. Então aqui a gente já acabou o processo, já deu o rolling update e nossa aplicação continuou rodando. Agora se a gente vier aqui, né, dar o refresh, a gente já consegue ver a descrição que foi modificada aqui na nossa página. Tudo isso sem parar a nossa aplicação. Então, com isso a gente garante que o ciclo de vida do software está todo automatizado, garantindo que o código que a gente tem aqui no repositório é o mesmo código que a gente vai ter em produção. Essa esteira CI/CD foi criada para todos os projetos. Então a gente tem aqui o do Users API. Aqui a gente tem o Actions para o Catalog API também, com a mesma estrutura, então, também com os testes unitários, com o Docker, o Deployment e o Deployment como Rolling Update. E temos também aqui no Payment a mesma coisa. Testes, Docker Build e o Rolling Update. Agora eu vou demonstrar para vocês como nós implementamos o NoSQL no nosso projeto. Então, nós criamos aqui no Infrastructure de todos os projetos, dentro de Services, existe uma pastinha Audit Log que utiliza o Amazon DynamoDB. Utilizamos o driver oficial Amazon DynamoDB V2 e dentro dessa tabela nós salvamos um record que vai ter o PK, que é formado da entidade, então o nome da entidade e o guide da entidade. Temos o SK, que vai ter o data, o tempo que foi gravado, né, o timestamp, e temos um index research ID, que vai ter o guide da entidade. O service name vai ser de onde veio essa requisição, então pode ser users, ou catalog, ou payment. O operation é a operação que foi realizada, insert, update ou delete. Aqui é o changed by, é o usuário que fez essa operação. E aí nós vamos ter o payload completo. No Amazon DynamoDB, nós temos aqui uma tabela FCG Audit Log. Essa é a chave de partição PK, que vai ter a entidade, o nome da entidade e o guide. A chave de classificação SK com o tempo. E aí nós vamos ver aqui dentro o índice Resource Index, que vai ter o guide da entidade que está sendo gravada. Primeiramente eu vou verificar o que nós temos lá dentro do DynamoDB. Vamos fazer uma query aqui no PowerShell. Então nós temos aqui apenas um registro lá dentro. E eu vou criar um usuário novo. Eu vou criar o usuário 2. Vou executar. O usuário foi criado. E vamos fazer a nossa queryzinha de novo lá no DynamoDB. Então aqui a gente tem o usuário adicionado. Nós podemos ver aqui o payload, então o user2, que nós acabamos de adicionar. Isso veio do serviço FCG Users API. Então nós adicionamos. E é possível ver que nós temos 2 registros agora. Se nós modificarmos esse usuário, né? Então vamos pegar aqui o guide dele.
e vamos modificar esse usuário. Então eu vou chamar ele de usuário 2. Aqui eu não preciso passar status e nível de acesso, é opcional. E vou executar. Ele deu não autorizado porque eu não estou logado no sistema. Então vamos logar. Agora logado. Modifiquei. Vamos checar o Dynamo uma vez mais. Então aqui a gente tem o adicionado. E agora nós temos um modificado. Então, modificado. Quem modificou foi o user 2, a partir do users API. E aí vocês vão ver aqui tudo que era que foi modificado, o antigo e o novo. Então você pode ver aqui que o nome, por exemplo, era user 2 e agora é usuário 2. Então é possível fazer um trace de tudo que foi modificado aqui na aplicação. E temos 3 registros agora. Se eu deleto esse usuário, usuário removido, e vamos verificar aqui no Dynamo. Então, adicionado, modificado, e está aqui o removido. Então nós temos agora 4 registros. O próximo item que eu vou demonstrar é o cache. Estamos utilizando o Elastic Cache aqui no Amazon. Então vamos verificar aqui o Elastic Cache. E no Elastic Cache a gente usa um cache do Redis. Então criamos aqui o FCG Redis. Para mostrar, eu vou utilizar um script PowerShell. Então aqui nós temos um scriptzinho já criado, né? Primeiro de tudo, eu vou logar no sistema. Então vou fazer o login. E agora eu vou fazer uma query para buscar um jogo a partir de um guide. Então eu já tenho aqui a lista de jogos. Eu vou pegar esse primeiro jogo e eu vou fazer 2 requisições. A primeira requisição ela vai demorar mais, porque o jogo ainda não está em cache. A segunda requisição ela vai ser mais rápida, porque aí o jogo já está no cache do Redis. Eu vou fazer essas 2 requisições com esse scriptzinho. Então vocês podem ver aqui a primeira requisição, primeira consulta, né, do mesmo jogo. Demorou 307 milissegundos. A segunda consulta já foi bem mais rápida, 133 milissegundos, porque o jogo já estava em cache. A implementação foi com a biblioteca do Stack Change Redis. Então, se a gente vier aqui no projeto, Infrastructure, Services, Cache Service, a gente consegue ver aqui a implementação com a biblioteca Stack Change Redis. Agora eu vou demonstrar
o Elasticsearch. Nós estamos fazendo com uma API separada, é um motor de busca totalmente diferente da busca de jogos tradicional. A busca de jogos tradicional está aqui. E nós estamos utilizando um container gerenciado com Elasticsearch. Aqui temos o pod que contém o container do Elasticsearch, está aqui. Então, para testar o Elasticsearch, eu vou procurar. Nós temos aqui a lista de jogos. Então, por exemplo, vou procurar esse primeiro jogo aqui, Street Fighter. Eu vou digitar aqui Fighter. Ele deve achar o jogo sem problema. Street Fighter 2. Mas eu posso errar uma letra também. Eu vou escrever como eu falo, Street Fighter. Ele também acha o jogo, né? Ele tem fuzziness, é tolerante a falhas. E eu poderia procurar, por exemplo, por um pedaço da palavra. E aqui ele acha 2. Por que 2? Porque eu tenho fight aqui. E aqui eu tenho night, que também entraria no critério. O jogo Street Fighter 2 ele aparece no topo, porque ele tem um peso maior, pois a palavra que eu escrevi aqui ela está no nome do jogo. E esse segundo jogo, a palavra está na descrição. Então, se a gente verificar a implementação no Catalog, nós temos aqui os serviços Elasticsearch. Então, nessa implementação, nós temos aqui fuzziness, está implementado fuzziness como alto. E nós temos aqui um peso diferente no nome, né? O nome está com o peso 3. Então, se a palavra que eu estou procurando ela estiver no nome do item, esse item vai aparecer no topo da minha pesquisa, porque os outros campos eles têm pesos diferentes. Vou mostrar aqui a lógica de indexação e sincronização com o Elasticsearch. Então, para isso, a gente fez um port forward aqui no Elasticsearch. E agora eu vou procurar aqui. Então, é um jogo que não foi criado ainda. Então, não teve nenhum hit. E agora eu vou criar esse jogo. O jogo foi criado. Simulação, né? 99.99, desenvolvedor string. Se eu voltar aqui no Elasticsearch, agora a gente já achou. Então, Fiap Games, simulação, desenvolvedor string, e preço 9999. Vamos alterar esse jogo. Então, eu vou pegar aqui o guide dele. E vou alterar alguns dados. Então, vou manter o nome. O preço, eu vou colocar 200,99. E o desenvolvedor eu vou mudar para FIAP, o gênero 3. E vou salvar. Ele foi salvo, então o gênero agora é Sport, desenvolvedor FIAP e o preço 200,99. Vamos agora voltar ao Elasticsearch e procurar ele mais uma vez. Então, a gente pode ver aqui que foi modificado. Então, agora o gênero é Sport, desenvolvedor FIAP e o preço 200,99. Então, toda vez que a gente insere ou modifica um jogo, o index dele é modificado aqui também. Conseguido demonstrar todas as funcionalidades requeridas pelo Tech Challenge 4. Obrigado.